Lamentações de Jeremias, capítulo 1. A expressão em hebraico, que foi traduzida para o nosso português como lamentações, tem uma pronúncia interessante. No hebraico é ekan, ekan. E a melhor tradução literal para ekan é como? Então esse livro, na verdade, é uma surpresa e uma indagação, é algo que paralisa. Como isso aconteceu? Vamos ler capítulo 1, verso 1. Como se acha solitária aquela cidade dantes tão populosa? Tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações, e princesa entre as províncias tornou-se tributária. Continuamente chora de noite, e as suas lágrimas correm pelas suas faces. Não tem quem a console entre todos os seus amantes. Todos os seus amigos se houveram com raiva dela, tornaram-se inimigos. Judá passou ao cativeiro por causa da aflição e por causa da grandeza da sua servidão. Habita entre as nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores a surpreenderam nas suas angústias. Os caminhos de Sião pranteiam, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas. Os seus sacerdotes suspiram. As suas virgens estão tristes e ela mesma tem amargura. Os seus adversários a dominaram, os seus inimigos prosperaram. Porque o Senhor a entristeceu por causa da multidão das suas prevaricações. Os seus filhos vão em cativeiro na frente do adversário. E da filha de Sião foi-se toda a sua glória. Os seus príncipes ficaram sendo como corços que não acham pasto e caminham sem força na frente do perseguidor. Lembra-se, Jerusalém, nos dias da sua aflição e das suas rebeliões, de todas as suas mais queridas coisas que tivera dos tempos antigos. Quando caía o seu povo na mão do adversário, e ela não tinha quem o socorresse, os adversários a viram e fizeram escárnio da sua queda. Jerusalém gravemente pecou, por isso fez-se instável. Todos os que a honravam a desprezaram, porque viram a sua nudez. Ela também suspirou e voltou para trás. A sua imundícia está nas suas saias, nunca se lembrou do seu fim, por isso foi pasmosamente abatida. Não tem consolador. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se engrandece. Estendeu o adversário sua mão a todas as coisas mais preciosas dela, pois viu entrar no seu santuário as nações acerca das quais mandastes que não entrassem na tua congregação. Todo o seu povo anda suspirando, buscando pão. Deram as suas coisas mais preciosas a troco de comida, para refrescarem a alma. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Não vos comove isso? A todos vós que passais pelo caminho? Atendei e vede se a dor como a minha dor, que veio sobre mim, com que me entristeceu o Senhor no dia do furor da sua ira. Desde o alto enviou fogo a meus ossos, o qual se assenhorou deles. Estendeu uma rede aos meus pés, fez-me voltar para trás, fez-me assolada e enferma todo dia. Já o jugo das minhas prevaricações está atado pela sua mão. Elas estão entretecidas, subiram perante o seu pescoço, o meu pescoço, e ele abateu a minha força e entregou-me o Senhor das suas mãos, e eu não posso levantar-me. O Senhor atropelou todos os meus valentes no meio de mim. Apregoou contra mim um ajuntamento para quebrantar os meus jovens. O Senhor pisou como em lagar a virgem filha de Judá. Por essas coisas choro eu. Os meus olhos se desfazem em água, porque se afastou de mim o Consolador, que devia restaurar a minha alma. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. Amém. Irmãos, tem alguns textos bíblicos que são muito simples de entender e, na sua simplicidade, nos oferecem
uma sabedoria profunda, aplicável, duradoura e eficiente. E há um texto como esse que diz: tudo quanto está escrito para o nosso exemplo. Então, eu preciso entender a Bíblia como um livro onde eu reconheço os princípios que explicam a minha vida, que explicam o meu momento, que apontam o meu futuro e que denunciam o meu passado, que me posiciona e que me reposiciona continuamente na vida. Então a Bíblia passa de um livro que contém 66 livros para um manual de vida. Claro, tem história, tem geografia, tem poema. Lamentações, na verdade, é um conjunto de 5 poemas, escrito, esse conjunto, por um homem pasmo. Como aconteceu isso? Como a cidade mais poderosa da terra, a mais linda e a mais abençoada, caiu tanto e está tão abatida? Como pode a cidade que todos vinham pagar tributo, agora ela é tributária, ela paga? Como pode um povo poderoso agora entregar as suas coisas mais poderosas, mais caras, mais preciosas por um pedaço de pão? E Jeremias explica: por causa das suas muitas prevaricações. E nessa tradução, a palavra prevaricação é um termo muito técnico, é um termo técnico do direito penal, sobretudo do direito penal militar, das leis dos servidores públicos, porque prevaricação é a ausência do cumprimento do dever ou fazer mal feito aquilo que se deveria fazer bem feito. Isso é prevaricação. Jeremias olha e diz: eu entendo por que nós caímos tanto. Eu entendo. Porque no dia da assembleia solene, as pessoas não vieram à reunião. Porque no dia da oferta e da devolução de tudo quanto temos que tributar ao Senhor, foi trazido ao Senhor o pior, foi trazido ao Senhor de qualquer jeito. Porque o povo esqueceu que é um povo levantado para ser referência na terra e se tornou o pior da terra. Mas Deus, na sua generosidade, Deus, na sua misericórdia, não estendeu a mão e tocou castigando, mas enviou profetas, enviou homens santos que se levantaram em muitas ocasiões e denunciaram o erro e apontaram o pecado e chamaram a atenção, e os filhos de Deus, como que não aguentando a repreensão, pegaram dos profetas e os mataram, prenderam alguns no cárcere. Jeremias mesmo é um que foi preso. Mesmo assim o Senhor ainda retardou a sua ira e esperou que houvesse arrependimento. E o arrependimento não é um sentimento, o arrependimento é uma atitude. Remorso é sentimento. Remorso é quando você olha para trás e diz: eu não devia ter feito, eu não devia ter feito, e você se entristece, se torna depressivo. Como eu fiz isso? Mas não muda, não te move. O arrependimento não. O arrependimento é fruto de um saber, é fruto de um entendimento. E é para o arrependimento que a Bíblia traz para nós tudo quanto nela está escrito, para que eu olhe e me veja, para que eu olhe e me reconheça. A Bíblia tem de ser olhada como um espelho. Tudo que eu for fazer, tudo que me for dada a oportunidade de fazer, eu devia primeiro me olhar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus me leva a uma situação muito interessante e muito desconfortável, que é a situação da escolha. A pior coisa que existe para o ser humano é ter que escolher. Não existe nada pior do que a escolha. Escolher é ruim. E o grande problema é que a escolha é filha da liberdade. Como nós prezamos a liberdade, temos junto a obrigação da escolha. Quem é livre só é livre porque pode escolher. Porque se eu não tiver o direito e a opção da escolha, eu não sou livre. A liberdade traz consigo o direito, o dever de fazer a escolha. E qual é o grande problema da escolha? A perda.
porque toda vez que eu escolho, eu perco. Se eu escolhi alguma coisa foi rejeitada. E nós não gostamos de perder, queremos ter tudo. Então, Deus levanta um povo e diz: sede santo, sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai. E aí eu fico diante de duas coisas que a minha natureza gosta: a santidade de Deus e o pecado. E eu sou obrigado a fazer uma escolha. Mas sabe, irmãos, às vezes a gente quer sol e lua ao mesmo tempo, e não tem jeito. Porque se eu tentar carregar o sol e a lua ao mesmo tempo, com toda certeza eu vou ter problemas sérios. Israel está nessa situação. É um povo livre que saiu do Egito, deixou a escravidão, agora é um povo chamado para ser testemunha do Senhor, sacerdócio santo, povo de propriedade exclusiva de Deus para anunciar as suas grandezas, chamado para ser santo. O grande problema é que o pecado, ele exerce um fascínio e uma atração muito grande. E Israel então tinha que escolher. E eles escolheram carregar as duas coisas. Vamos servir a Deus de uma forma ritualística. Vamos servir a Deus de uma forma proforme, para todo mundo ver. Mas vamos também abrir uma exceção para muitas das práticas que o Senhor diz que nós deveríamos tirar da nossa vida. Os sacerdotes muitas vezes se levantaram e disseram: está errado. Os profetas foram enviados por Deus denunciando e dizendo: está errado, se convertam, voltem lá atrás, ainda dá tempo. Ainda tem tempo de mudar, voltar lá atrás, se arrepender. Não precisa vir com remorso, não precisa vir dizer: ah, Deus, eu estou muito triste. Esquece isso, apenas resolva dentro de você recomeçar, voltar lá atrás, lembrar onde caiu, levantar e começar uma caminhada nova. Quando você tem uma experiência com Deus, não significa que você não caia, porque cair é do homem, mas levantar é de Deus. Toda vez que eu olho para Deus, Ele estende a mão e diz: vamos levantar? Vamos continuar? Você não precisa ficar no chão. Então eu levanto, sacudo a poeira e dou a volta por cima e vou embora. Por isso Deus mandou profetas, por isso Deus mandou sacerdotes. Mas Israel, como um animal de dura cerviz, não deixou-se guiar pelo Senhor, se afastou mais do Senhor, entrou mais fundo no seu pecado. E porque entrou no seu pecado, chegou o dia em que Babilônia, cidade-estado, se arma até os dentes e empreende uma campanha de anexação de Israel e bate nas fronteiras de Israel, e não tem quem segure aquele exército. E a cidade forte de Jerusalém, agora guardada pelos melhores homens, também tomba. E aquele imperador sanguinário entra e atravessa as virgens com espada, atravessa os valentes, pega os príncipes e os amarra e os envia como escravos. Pega as crianças e vende para outros povos como escravos. Mata os velhos e diz: vamos levar todo mundo embora. Mas tem gente doente, tem gente muito velha que não vai dar conta. Deixa esses aí tomando conta da cidade. E aí o Jeremias olha e diz: como isso aconteceu? E Jeremias vai dizer: por causa da prevaricação, a ausência do cumprimento do dever. Irmãos, o dever de quem foi chamado para ser testemunha é ser testemunha fiel. A obrigação de quem foi comprado agora é servir aquele que o comprou. Ora, vós não fostes comprados com ouro e prata ou coisas semelhantes, mas pelo precioso sangue de Cristo. Vocês devem andar à altura do preço que foi pago. É isso que a palavra de Deus diz. Mas quando eu abro mão, quando eu deixo isso de lado e começo a carregar as duas naturezas, a nova natureza que em Cristo me foi dada, mas eu carrego ainda a velha natureza, aquela que eu deveria ter deixado crucificada, esquecida lá atrás. Quando eu começo a capengar e carregando as duas naturezas, eu estou prevaricando, eu não estou cumprindo a minha obrigação, eu estou fazendo mal feito, aquilo que eu deveria fazer bem feito. Isso é prevaricação. E o pecado tem como salário a morte. O grande problema da morte é que tem morte rápida e tem morte lenta. Morte de pecado não é morte rápida. Morte de pecado é morte que vem lenta, machucando, comendo, esgotando, esvaziando, levando a dor, a miséria e a doença. E esse povo vai como escravo. Por quê?
porque pecou contra o Senhor. Irmãos, conversava eu com o Mateus dia desses, a gente estava tomando café, a gente gosta muito de conversar quando toma café. A vida é corrida, não é? A vida da gente é corrida. Quem tem vida corrida? Todo mundo tem vida corrida, né? A gente levanta cedo, sai para trabalhar, tem 1000 coisas para fazer. Não tem tempo para conversar. Então a gente aproveita os momentos de café, de almoço, quando pode almoçar junto, e a gente vai bater papo. Eu estava dizendo, Mateus, você já reparou como é que nós somos convocados o tempo inteiro a fazer alguma coisa? Você é convocado a fazer um curso de inglês, afinal, o mundo virou um grande condomínio. Os Estados Unidos é logo ali, a Austrália está ali do outro lado, Rússia, alguns pulinhos para frente. Você precisa falar inglês porque você compra hoje material em inglês, você fala com gente do mundo inteiro, é uma língua universal, você diz, eu tenho que fazer inglês. Mas ao mesmo tempo você sabe que está envelhecendo, e quando a gente começa a envelhecer, começa a ficar duro, as juntas começam a ficar duras, e você precisa fazer ginástica, você diz, eu tenho que ir para a academia, eu tenho que malhar, e vai fazer malhação. Aí você diz, mas malhação só não é boa, eu tenho que melhorar ainda o meu cardio, mas eu odeio esteira. Esteira é horrível, bicicleta ergométrica é terrível. Vou fazer natação, vou lá no banheiro. Vou ver se tem como nadar na banheira. Não tem. Aí você diz, vou ter que arrumar um jeito de fazer um curso de natação. Onde? Vai na academia ali em cima. E aí é muito caro. E você diz, e agora? Aí a Suzana diz para você, Contagem tem o corpo de bombeiro. Vai lá, é baratinho, aí você vai lá. Problema, você tem que achar um tempo. E aí você diz, mas eu estou com tanto problema em casa, eu tenho que fazer terapia. E aí você começa a fazer 1000 coisas. Se alguém pergunta, você já leu? Leu o quê? Você não ficou sabendo o que aconteceu na Malásia? Não, o que aconteceu? Tem que ler, está em tudo quanto é jornal. E você chega a dizer, meu Deus, o que aconteceu? Alguém fala, o que você acha? O Lula sai da cadeia ou volta para a cadeia? Você fala, eu não sei, será que ele saiu? Será que... Aí você fala, meu Deus, eu tenho que ver jornal, eu tenho que começar a assistir televisão. E alguém chega para você e diz, você assistiu no Netflix? Você fala, não, o que está passando? Nossa, você tem que ver Merli, é muito bom. Você diz, eu tenho que arrumar um tempo para fazer isso também, eu tenho que ler. E de repente você tem tanta coisa para fazer, que você se esgota, você não consegue produzir energia. Irmãos, então nós precisamos tomar decisões. Eu preciso dizer, tem coisas que uma vida só não dá para fazer. Eu não posso fazer tudo. Eu tenho que escolher coisas e dizer, não vou fazer. Você tem que fazer um curso de inglês? Não, eu não tenho que fazer um curso de inglês. Mas todo mundo fala inglês, você precisa falar inglês. Eu não preciso falar inglês, eu não quero falar inglês. E se eu precisar falar inglês, eu vou pegar o meu celular e tem um tradutor. Mas eu não vou gastar um tempo. Mas você tem que ir para a academia? Não, eu não preciso ir para a academia. Eu não quero ir para a academia, por quê? Porque eu quero ficar em casa. Eu preciso dar tempo para minha esposa. Eu preciso ver meu filho crescer. Mas você tem que fazer um curso de pós-graduação. Irmãos, é um negócio terrível toda pós-graduação. Porque o que é pós-graduação? Pós-graduação é tudo que vem depois da graduação. Aí você tem a especialização, o mestrado e o doutorado, e inventar o pós-doc. Depois do doutorado você ainda tem que continuar. Alguém diz, mas você tem que continuar estudando. Eu não tenho que continuar estudando. Eu tenho que sobreviver. Porque se eu for fazer tudo que me é pedido para fazer, sabe o que vai acontecer? Eu vou começar a alimentar realmente a indústria farmacêutica, porque eu vou tomar antibiótico, porque eu vou ficar doente. Eu vou tomar ansiolítico, eu vou tomar antidepressivo. Eu vou começar a tomar tudo, porque não dá. Meu casamento vai embora, eu vou ter que procurar um advogado, porque eu vou me separar. Meu marido vai pedir divórcio, minha esposa vai pedir divórcio. E a gente começa então a ter que tomar uma decisão. Tem coisas que eu vou ter que deixar de fora da minha vida para que eu possa viver a minha vida. Eu preciso ter tempo para dormir, eu preciso ter tempo para pensar, eu preciso ter tempo para ver os meus filhos crescer, eu preciso ter tempo para namorar. Eu preciso trabalhar, mas eu preciso voltar para casa e aproveitar do meu trabalho. Mas você vai perder alguma coisa, como é ruim tomar decisão. Mas eu tenho obrigações para com o Senhor. Eu tenho obrigação de sacerdote, de ser sacerdote na minha casa. Eu tenho que estar na minha casa. Eu tenho que ver tudo que eu preciso ver. Eu preciso estar na igreja. Eu não tenho tempo para ir para a igreja. Por que você não tem tempo para vir para a igreja? Por que as pessoas não vêm à igreja?
Porque não tem tempo, tem 1000 coisas para fazer. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu entrei de assistir documentário. Assisti documentário da indústria farmacêutica, estou apavorado. Estou apavorado. Da indústria do mel, descobri que 80% do mel que a gente consome no mundo é falsificado. Vem da China. E nunca teve abelha no negócio. Da indústria de tudo, já assisti. E o último que assisti foi o que aconteceu com as estrelas do mundo pornô. Aquelas pessoas que viveram 2, 3, 4, 5 anos como grandes estrelas dessa indústria. Algumas suicidaram, outras ficaram muito doentes, algumas não conseguiram constituir família. Ninguém teve um bom final. Todo mundo mal. Como é importante tomar a decisão certa. Como é importante você dizer, tem coisas que eu não quero para que eu possa desfrutar das coisas que eu quero. Eu tenho um compromisso com Deus de ser um bom pai, eu tenho um compromisso de Deus de ser uma boa esposa, eu tenho um compromisso de Deus de ser um bom crente, eu tenho um compromisso com Deus de ganhar almas, eu tenho um compromisso com Deus de me deixar tratar, e se eu não conseguir tudo isso, eu estarei prevaricando, em algum momento eu vou perder tudo isso, em algum momento eu vou perder a minha família, em algum momento eu vou perder a minha saúde, em algum momento eu vou perder os anos que o Senhor me deu, vou acordar e vou dizer, meu filho, é um perfeito estranho, eu não o conheço, não vi minha filha crescer, minha esposa disse que não me ama e foi embora. Como ela pode não me amar? Eu trabalhei a vida inteira para pôr comida dentro de casa. E ela vai dizer, mas não é só de comida que uma mulher vive. Irmãos, quais são as nossas obrigações para com Deus, se não de administrar muito bem a única coisa que Deus deu igual para todo mundo? O tempo. O tempo chamado hoje é o tempo que eu tenho que aproveitar na presença do Senhor. Eu tenho uma obrigação, antes de tudo, de revestir todas as minhas atividades com o testemunho de servo do Senhor. O meu trabalho, o meu lazer, a minha casa, o meu casamento, tudo isso tem que ter a marca do Senhor Deus a quem eu sirvo. Escola dominical hoje, mais uma vez, nós trabalhamos o Salmo 23, não chegamos ao final, saímos do final do verso 3, chegamos ao verso 5. E tem uma parte que diz, Ele me guia pelos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Eu preciso tomar a decisão certa, porque eu levo comigo o nome do Senhor. Quando alguém olha e diz, olha, ali vai um crente. Aí alguém diz, ele é crente? Mas esse não é o cara que bate na mulher? Essa menina é crente? Mas essa menina toma 3 tipos de remédio antidepressivo, vive tendo crise. Aquele cara é crente? Mas ele vive falido, está devendo todo mundo. O quê? Ela é cristã? Com esse temperamento, brigando e xingando todo mundo? E aí você vai ver, essa pessoa está tão cheia de coisas que ela não vive, a vida passa por ela e ela já está adoecida porque ela não administra bem o tempo, não toma as decisões corretas, ela não é testemunha em cada momento da vida dela. É preciso ser, irmãos. Israel pecou grandemente contra o Senhor, porque esqueceu de ser testemunha do Senhor. Sabe qual é o 4º mandamento dos 10? A Bíblia tem 613 mandamentos. Dos 613, 10 entraram num acordo de testemunho. O Senhor Deus diz, vós sois a minha testemunha, sois as minhas testemunhas, se vocês guardarem esses 10 mandamentos. Sabe qual é o 4º? A Ellen Goldwhite, da Igreja Adventista, defendeu muito esse mandamento. 6 dias fará toda a sua obra, o 7º dia pertence ao Senhor. Deus disse, de tudo que eu estou te dando, uma das coisas que você tem que zelar é o seu tempo. Porque o seu tempo pode te adoecer ou te dar saúde. O seu tempo pode te fazer ser feliz ou te dar uma tristeza contínua. O seu tempo pode te dar um casamento que vai durar até o final dos seus dias. Ou, se mal administrado, pode jogar o seu casamento fora. O tempo é muito precioso.
Israel não soube dar tempo ao Senhor. Deu tempo a tantas coisas e começou a ser apenas servo de ritual. Hoje tem reunião solene, não dá para eu ir não, mas faz o seguinte, amanhã eu vou. Olha, mas tem que levar a oferta do Senhor. Puxa vida, oferta de cereal. Não tem cereal hoje, mas faz o seguinte, eu vou levar um carneiro, a gente troca lá por alguma coisa. E Deus disse, vocês não são as minhas testemunhas. E aí veio Nabucodonosor e levou esse povo cativo, e os sacerdotes choraram. Sabe, irmão, olha aqui para mim em nome de Jesus. Você hoje está vivendo o fruto das escolhas que você fez no passado. A sua vida é aquilo que você fez dela. Você está vivendo hoje a consequência de cada decisão que você tomou. E não tem nenhuma desculpa, não tem como atenuar isso. Pastor, mas tem uma crise lá fora. Não é a crise que tira o dinheiro da gente, não. É a falta da bênção do Senhor. Porque a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Mas eu estou muito doente. Está muito doente porque você tomou decisões lá atrás sem consultar o Senhor. Então, eu tomei decisões lá atrás que me puseram onde eu estou. E eu preciso olhar para trás e confessar isso ao Senhor. E dizer, Deus, eu pequei. Eu errei. Meu casamento está uma bomba porque eu acendi esse pavio. Minha vida financeira está um horror porque eu fiz que ela esteja assim. Eu estou cativo, eu estou na mão do inimigo porque eu escolhi estar. Porque eu não estive na tua presença todos os dias da vida que o Senhor me tem dado com o Senhor. Mas eu escolhi os meus caminhos e não os teus caminhos. Como você perdeu tudo. Como você ficou doente. Como você jogou seu casamento fora. Como você carrega essa vergonha. Lamentações. Ecã. E eu quero que você medite numa música. Eu quero que você feche os seus olhos. A mensagem não acabou ainda não, mas eu quero que você medite nesse texto. Babilônia não é o seu lugar. Talvez você esteja em Babilônia na sua saúde, está doente, gastando dinheiro com remédio e muito remédio. Talvez você esteja com um casamento destruído. Talvez você esteja com a vida financeira arrasada. Isso tudo é simbolizado no cativeiro de Babilônia. Porque decisões lá atrás, de não ter tempo para o Senhor, de não dar o melhor a Deus, de roubar sistematicamente o Senhor. Eu vou te falar aqui em nome de Jesus, olha para mim. Se você está numa situação financeira ruim, pode olhar para trás, você roubou a Deus no dízimo. Roubou a Deus no dízimo. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Se você olhar direitinho, se a sua vida está ruim, muitas vezes você não buscou ao Senhor na igreja, trocou o culto do Senhor por outras coisas. E aí um dia Nabucodonosor vem e te leva para a Babilônia. Mas sabe, irmãos, eu quero te convidar a ler comigo Neemias. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes, que não foram levados para o cativeiro lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei. Por alguns dias estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo, vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome.
Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgatastes com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, e sejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante o imperador. Então eu era copeiro do rei. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então temi muito, com grande maneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito na tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. Amém. Irmãos, sabe qual é a pior coisa do mundo? É quando a gente vira para Deus na cara dele e diz assim: não, eu não estou assim porque eu pequei, porque eu errei, porque eu fiz escolhas ruins. Não, não é não. Porque eu chamo Deus de mentiroso. O Ananias, o Neemias, irmão do Ananias, do Hanani, ele vira para Deus e diz assim: Senhor, o Senhor nos avisou que nós pecaríamos contra Ti, que o Senhor nos espalharia. O Senhor falou. Mas o Senhor falou que a gente ia se arrepender e voltar. Nós pecamos, eu pequei, meu pai pecou, a casa do meu pai pecou. Não vou mentir para o Senhor, nós estamos vivendo exatamente o que nós escolhemos viver. Mas agora nós queremos voltar e queremos consertar. Ouve a oração desses que querem voltar a Jerusalém, consertar a cidade e temer o teu nome e guardar os teus mandamentos. Irmão, se eu hoje estou vivendo porque eu tomei decisões erradas, eu posso tomar as decisões certas hoje, porque amanhã minha vida vai mudar, porque Deus é fiel à sua própria palavra. E Ele disse que se eu me converter de verdade, se eu me arrepender dos meus pecados, arrependimento é mudança de atitude, Ele me trará de volta a Jerusalém, e Ele vai restaurar o meu coração, e a minha alma vai se alegrar no Senhor. E sabe o que vai acontecer? A chuva vai voltar, a seródia e a temporã. Eu vou colher o melhor da terra, o fruto do meu trabalho estará na minha mesa, e os meus filhos, como fruto da oliveira, estarão sentados à roda da minha mesa. A minha esposa vai olhar e vai me estimar, e eu vou amar a minha esposa. E eu vou viver longos anos e vou adorar na casa do Senhor. Se eu tomar a decisão de voltar para a casa do Senhor. Ananias disse para o Neemias: está tudo destruído lá. Ele orou, jejuou e virou para Deus e disse: eu quero restaurar. Eu não vou esperar que ninguém faça. Eu vou restaurar. Me deixa voltar. E ele disse: mas eu não posso nem falar com o rei, eu sou copeiro, eu não posso nem olhar para o rei, eu não posso dirigir a palavra a ele. Se eu fizer isso, eu sou morto na mesma hora. Aí ele disse: Deus, me dá graça diante desse homem. Ele é o imperador de todos os povos, mas ele é homem e o Senhor é Deus. Aí ele entra, entrega o copo na mão do imperador. Artaxerxes olha para ele e diz: hoje você está triste. Ele falou comigo. Tantos anos eu sirvo esse homem nunca falou comigo. Ele nunca olhou para esse servo. E Neemias diz: como não estaria eu triste se a terra, casa dos meus pais, onde eles estão enterrados, está destruída e seus portões queimados a fogo? E o imperador disse: e o que você me pede? Irmãos, isso é milagre demais. O que você me pede? Aí ele disse, nessa hora eu orei de novo e disse: Deus, o que eu falo para esse homem? Senhor, eu quero voltar lá e consertar de novo. Meu irmão, eu te falo em nome de Jesus, a droga não tem poder sobre a sua vida se você decidir voltar para Jesus de verdade. Mas não volta para Jesus manquejando, não volta com o pé no mundo. Olha, não se engane com as ilusões que o mundo te empresta. Sexo é muito bom, mas eu vi lá o documentário, está lá no Netflix para todo mundo ver, tem 2.
Até aqueles que dizem, não, eu estou bem, se olha, está com a vida destruída. Filhos destruídos, saúde destruída, credibilidade. E sabe que a maioria deles, 95% diz, essa é uma escolha que nunca mais sai da vida da gente. Você envelhece e não tem como trabalhar, mas é um estigma que você carrega onde você vai, você não é mais bem recebido. Você não está cansado de sofrer? Volta para Jerusalém, volta para a presença do Senhor, para de dar lugar à sua vontade, faz a vontade do Senhor.